Olá, Cris. Olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Bem, a coluna dessa semana não dá para deixar de analisar o que representou esse processo eleitoral no Brasil, né? O que ele significou, o que os seus dados, o que os seus números trazem para nós. O que indicou num plano mais imediato foi uma vitória desses partidos que a gente pode chamar do centrão, né? Os partidos de uma direita mais tradicional, DEM, PMDB, PSDB, PSD, todos eles conquistaram a maioria das prefeituras, né? E muitos mandatos também de vereadores. A questão é que a dinâmica política ela não pode ser analisada a partir apenas desses números, né? A dinâmica política ela é um pouco mais complexa que isso. A dinâmica política ela tem que estar vinculada a uma compreensão também das contradições que movem uma sociedade e de como essas contradições elas vão se manifestar no plano político ou no plano eleitoral. Então, acho que antes de considerar que essas eleições representaram uma vitória da chamada direita tradicional, o que a gente percebe, em primeiro lugar, é uma pulverização partidária, o que dificulta a construção de qualquer hegemonia política, né, de uma legenda sobre a outra. E há que considerar também que essa campanha eleitoral de 2020, ela foi uma campanha eleitoral atípica. Primeiro porque ocorreu em meio a uma pandemia que limitou muito a forma tradicional de se fazer campanha, que era o corpo a corpo dos candidatos. Além do que, nós tivemos um adiamento do próprio calendário eleitoral, somado aí às regras cada vez mais antidemocráticas de prazos, né, e de campanha, o que normalmente favorece os candidatos que têm uma máquina partidária ou uma estrutura econômica mais poderosa. Tem dois fatos também que é importante a gente destacar nesse balanço. O primeiro é que todos os candidatos que buscaram de maneira oportunista uma aproximação com o Bolsonaro, se apresentando como representantes do bolsonarismo, a quase totalidade deles foi derrotada, né? O que a gente percebeu é que o Bolsonaro ele não transfere voto, ele transfere rejeição. Então esse é um elemento muito importante para a gente considerar. Em segundo lugar, o que a gente percebe também é uma mudança na hegemonia do campo da esquerda, que se refletiu tanto nos legislativos municipais, como também na eleição de candidatos a prefeitos para o segundo turno. Quer dizer, o PT ele não tem mais esse domínio incontestável da esquerda no plano eleitoral. Então o campo de esquerda também ele se mostra mais aberto com o aparecimento de novas forças e de novas personalidades políticas. Um aspecto que é importante de tudo isso é que nos legislativos, né, nas câmaras de vereadores, uma novidade é que apareceu uma leva de jovens parlamentares muito vinculados às pautas antirracistas, às pautas feministas e LGBT. Eles realmente dão um ar de renovação. Porém, né, o que é importante a gente considerar é que essas bancadas, né, essas levas de jovens que foram eleitos com essas pautas, o desafio que está colocado para eles é como eles vão ligar essa representatividade de setores altamente discriminados da população brasileira com as lutas mais gerais dos trabalhadores da cidade e do campo. Esse que é o desafio que vai ficar, né, que se coloca para esses mandatos. E um outro aspecto também que a gente precisa pontuar aqui é a grande decepção da população brasileira com o sistema político, que a gente sabe que esse sistema político é um sistema político, a gente vem sempre repetindo aqui, montado para reproduzir uma relação capitalista, né, baseada exclusivamente na superexploração do povo, na superexploração dos trabalhadores, na retirada de direitos. Tá? E essa descrença do sistema político se refletiu nessa eleição na quantidade de votos nulos e brancos e nas abstenções. Em muitas cidades as abstenções passaram de 30%, que é o caso aqui de Campinas, né? E que, se somado aos votos brancos e nulos,
nós tivemos aí mais de 50% da população de várias cidades que simplesmente não se sentem mais representadas por um sistema político que está montado para reproduzir a superexploração, reproduzir a acumulação de capital e reproduzir o superprivilegiamento de interesses da classe dominante em detrimento dos interesses do povo. A questão fundamental é que essas eleições, a gente não pode entendê-las, né, como uma expressão do que nós teremos até 2022, né? Como se a gente quisesse congelar o quadro político até lá. Por quê? Aí eu vou voltar no início aqui da minha coluna. O que eu disse logo no início é que o quadro eleitoral, né, o resultado eleitoral, ele expressa as contradições, né, que vive a nossa sociedade, a sociedade brasileira, nesse atual cenário histórico, nessa atual quadra histórica. E o que a gente tá prevendo é que, em primeiro lugar, a crise econômica vai se agravar, né? Vai se agravar mais ainda. Tá? Os municípios, tendo em vista a queda da arrecadação tributária, vão enfrentar grandes dificuldades na manutenção dos serviços públicos e no pagamento do salário do funcionalista, do funcionalismo público. O Paulo Guedes, ele cada vez mais tem uma política, não é, de boicotar repasses orçamentários obrigatórios a governadores e prefeitos, porque o privilegiamento de interesses, né, é do capital financeiro. Então tudo isso vai trazer um quadro de instabilidade política muito grande, né? Semana passada o IBGE anunciou que nós temos um recorde aí de desemprego aberto de 14,6%. Porém, se a gente somar o desemprego por desalento, que é daquele trabalhador que já não procura mais emprego, né, que já desistiu de procurar emprego, mais a subutilização e mais a exclusão da força de trabalho, o número de desempregados vai a mais de 30%. Então nós temos um quadro econômico aterrador. Nós temos uma inflação de preços de alimentos, um cenário de crise econômica. Né? O projeto, a classe dominante brasileira, através do Paulo Guedes, conseguiu uma proeza, que é fazer crescer o preço dos alimentos num cenário de crise econômica. Né? Tudo subiu nos supermercados, do arroz, a carne, óleo de soja, produtos de limpeza. Né? E o que nós vemos é uma política do governo federal, que é uma política, que expressa uma política do capital financeiro nacional e internacional de destruição de qualquer tipo de segurança do Brasil. Segurança alimentar, segurança energética, de qualquer tipo de segurança. Então, nós vimos aí que o estado do Amapá, por causa da privatização do seu sistema de distribuição de energia, ficou às escuras aí por várias semanas, né, sem energia elétrica. Roraima é o próximo estado brasileiro da lista, já que o governo federal cortou o acordo, né, rompeu os acordos de fornecimento de eletricidade que ele tinha com a Venezuela. Quem abastecia Roraima de energia elétrica era a Venezuela. O governo, como é um governo alinhado aos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm uma política hiperagressiva ao nosso povo irmão da Venezuela, o Bolsonaro, né, como um cãozinho amestrado do Donald Trump, resolveu cortar, né, não aceitar mais o fornecimento de energia elétrica da Venezuela. E o que a gente tem visto é que a possibilidade de Roraima também enfrentar um cenário de crise de energia. A Petrobras, ela parou de produzir combustível de aviação e foi condenada recentemente por vender combustível de aviação adulterado, e combustível de aviação importado. Quer dizer, a Petrobras, a política, como a política dessa gente é de privilegiar os interesses de quem tem, dos acionistas da Petrobras e não do povo, é mais lucrativo eles comprarem combustível importado, importado do que produzir aqui dentro, não é? E ainda importa combustível adulterado. Então nós temos também esse cenário, né? Nós temos o cenário também de um general no Ministério da Saúde que se dizia especialista em logística e que está para perder o prazo de validade de 7 milhões de testes de Covid.
E o que a gente tem assistido nas últimas semanas é um aumento nos casos da pandemia. A resposta do governo federal é de jogar mais gasolina na fogueira. Então eles querem fazer uma reforma administrativa que vai desmontar o serviço público. A lei do teto de gastos, eles não admitem de maneira alguma ser furada. E o que a gente vai ver a partir do ano que vem é mais recessão política, é mais recessão econômica, né? É mais recessão econômica. E dado que esse nível de ajuste ultraliberal vai aumentar, agravar as condições de vida, nós podemos ter certeza que a insatisfação e a rebelião popular vai explodir no Brasil no ano que vem. E eles só vão manter essa política recessiva com uma política altamente repressiva dos aparelhos de segurança. Desse modo, não adianta, a gente defende, né, não adianta só achar que basta tirar o Bolsonaro. É preciso também parar esse projeto de destruição nacional que a classe dominante brasileira tem para o nosso país, que é um projeto de saque e de pilhagem das riquezas nacionais e de aumentar a superexploração do povo. A situação econômica e social do Brasil está cada dia mais insuportável. É fome, falta de energia, desemprego, doença, carestia, que está tornando cada vez mais um inferno o cotidiano dos trabalhadores. A gente não sabe ainda quanto tempo essa panela de pressão vai continuar desse jeito sem explodir. Podemos esperar que no ano que vem muitas lutas, né, e lutas de grande magnitude vão acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso e organizado, como a gente sempre tem dito aqui, nos nossos locais de trabalho, estudo e moradia, para oferecer uma saída popular e para essa crise que, com certeza, no ano que vem vai estourar no nosso país. Então é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.